Bom dia, crianças. Vocês estão bem? Meu nome é Letícia, eu vou estar com vocês nesse ano de 2021, tá? Dando aula de geografia. E o nosso primeiro conteúdo do nono ano é sobre a geopolítica mundial. O que é isso? São as configurações de poder no mundo com o passar da história. A gente vai fazer, na verdade, uma revisão, né? Que fala que o mundo ele passou por um período que se chamou Guerra Fria. E esse período ele começou depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E o que foi a Guerra Fria? Por que se chama Guerra Fria? Foi um conflito entre Estados Unidos, né, que ficava de um lado, e União Soviética, que ficava do outro. E esse conflito ficou apenas de ameaças, né? Um fazia uma arma melhor, espalhava, o outro fazia outra arma e espalhava, uma arma nuclear. Então, esse jogo de ameaças acabou não acontecendo conflito, tá? Físico. Então, por isso que deu o nome de Guerra Fria, tá? E o mundo nesse período ele ficou dividido no meio. Por quê? Alguns países eram a favor dos Estados Unidos capitalista. Então, do outro lado, alguns países ficaram apoiando a União Soviética, que era socialista. Então, a gente pode dizer que o mundo ele ficou dividido, ele ficou bipolar. Um lado era capitalista e o outro lado era socialista. Então, isso foi essa Guerra Fria, ela foi até a década de 1980, tá? O que aconteceu em 1980 que acabou com a Guerra Fria? Eles chegaram a uma conclusão, a União Soviética foi dissolvida e o maior símbolo da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim, que dividiu, né, com o muro o lado capitalista e o lado socialista. E com a dissolução da União Soviética, o que aconteceu? O maior símbolo dessa divisão foi destruído, foi a queda do Muro de Berlim. Então foi a partir daí que o mundo começou uma nova configuração mundial, uma nova geopolítica. Porque o mundo hoje não é mais dividido em capitalista e socialista igual era na época da Guerra Fria. Como que o mundo é dividido hoje? O mundo é dividido hoje em blocos econômicos. O que são isso? Os países, eles se juntam, né? E ali eles conseguem diminuir as taxas de comércio. Qual é o objetivo desses blocos econômicos? Permitir o livre acesso, o livre comércio, a livre circulação de pessoas entre os países que fazem parte desse bloco, tá? Então, nós vamos ver alguns desses blocos econômicos que o nosso país é configurado hoje, ok? Vou mostrar para vocês no computador. Então, aqui, gente, é o que eu falei, tá? A geopolítica mundial. O que é isso? A organização do espaço mundial, onde o mundo ficou dividido em socialista e capitalista. E esse período foi entre a Segunda Guerra Mundial e o fim da década de 1980, como eu expliquei para vocês, tá? Aqui os blocos econômicos. Então, o primeiro bloco econômico que a gente vai frisar mais, digamos assim, destacar mais, é a ALCA, que ela surge em 1994, com o objetivo de eliminar as barreiras alfandegárias entre os 34 países americanos. Então, esses 34 países americanos, eles vão eliminar todas as barreiras alfandegárias entre eles. Então, não são todos os países, foi exceto Cuba. Então, Cuba não faz parte desse acordo, tá? Zona livre de comércio entre as Américas, exceto Cuba. Então, Cuba não faz parte. Tem o Mercosul, é composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, países sul-americanos que adotam políticas de integração econômica e aduaneira.
Tem a NAFTA, que é um instrumento de integração entre a economia dos Estados Unidos, Canadá e México apenas. E tem a União Europeia, conhecido como Comunidade Econômica Europeia. O bloco econômico ele é formado por 15 países da Europa Ocidental. Então, fazem parte desse grupo: França, Itália, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Irlanda, Grécia, Espanha, Portugal, Áustria, Suécia e Finlândia. Aí, em 2004, ocorreu o ingresso de mais 10 países: Letônia, Estônia, Lituânia, Eslovênia, República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Hungria, Malta e Chipre, tá? Então, esses blocos econômicos, eles fazem parte da configuração mundial de hoje. Hoje em dia não é mais socialista e capitalista como era na época da Guerra Fria, igual eu expliquei para vocês, tá? Então, eu vou estar colocando mais uma aula do YouTube que eu achei aqui interessante. Eu vou estar colocando o link dela. Então, vocês assistam essa aula minha e depois vocês assistam a aula mais completa, que é para vocês entenderem melhor o assunto, tá? Aí depois vocês vão tentar resolver a atividade e qualquer dúvida, a tia vai estar aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo.